A gente já não faz mais aquela conta de taxa, que eu que sou de orçamento na origem era acostumado a fazer, já sei que X pavimentos, a taxa de estrutura, a taxa de concreto é X, a taxa de aço é Y. A gente nem faz essa conta mais. A conta agora é produtividade. Quantos metros cúbicos o meu carpinteiro consegue fazer no final do mês? Com mais de 100 anos de história e presente em mais de 90 países, o Grupo Soprema é sinônimo de força no mercado de impermeabilizantes, isolamentos termoacústicos, especialidades químicas, adesivos e selantes. Não seguimos tendências, nós as definimos, construindo um futuro sustentável com cada escolha que fazemos. No Brasil, essa missão ganha ainda mais força por meio de 4 grandes marcas, cada uma com sua especialidade, mas todas movidas pelo mesmo propósito: transformar com qualidade e responsabilidade. A Denver Imper, com o maior respaldo técnico do mercado, proveniente de sua liderança global, vai além da impermeabilização. Presente em grandes obras, oferece soluções que garantem a segurança de cada projeto, proporcionando confiança e eficiência em todas as etapas. Na Rock Fibras, os isolamentos térmicos e acústicos oferecem conforto e segurança, sendo a escolha certa para quem busca excelência e bem-estar. A lã de rocha se destaca por não propagar chamas, garantindo a proteção da sua família e da sua construção. Na indústria, a Polypox lidera a inovação com resinas epóxi e poliuretano de alta performance, projetadas para superar desafios e elevar os padrões do mercado. E com a Pulvitec, tradição e confiança caminham lado a lado. Com adesivos e selantes amplamente reconhecidos no mercado, a experiência de décadas se traduz em praticidade e durabilidade no dia a dia. Essa união de forças nos permite oferecer soluções inovadoras e de alta performance, assegurando a qualidade e a durabilidade que são marcas registradas do Grupo Soprema. Mais do que produtos, construímos um futuro seguro e sustentável. Cada ação de hoje reflete nosso compromisso com o amanhã, protegendo a terra, que é o nosso lar. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro-diretor da Anselmo e da Rodrigues Engenharia. Mais uma vez com a Ale Oliveira, da India e da Liga Service, engenheiro civil, diretor técnico. E como sempre, trazendo aqui mais um papo descontraído, mas com muita relevância, com muito conteúdo, que é o que a gente idealizou desde o começo. E tem sempre um convidado que domina a área para falar. E hoje é uma honra poder recebê-lo aqui, que é o Lauro Ladeia, ele que é diretor da parte técnica e de inovação da Tegra Incorporadora. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Vlad, por estar aqui. Eu fico brincando, eu tinha comentado antes com a Ale, que desde o primeiro episódio ali eu estou acompanhando o Papo de Engenharia, né? Eu falei, será que um dia eu estou naquela mesa para dividir nossas experiências com vocês? Mas muito obrigado mesmo. E uma outra coisa interessante é que, como eu acompanho, eu cheguei aqui como se já conhecesse de longa data. É quase como se fosse uma pessoa famosa. Eu já fui falando Vlad, porque tantas vezes a gente assiste, já se sente meio que dentro de casa. O Alexandre não, a gente já tem vários projetos juntos aí, vários encontros juntos. Ele eu já tinha mais tempo de conhecimento. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que bom, a gente fica muito contente em saber que uma pessoa do seu nível aí tem acompanhado e tem gostado do conteúdo. Inclusive, a gente pede para as pessoas que acompanham a gente que interajam, né? Que se inscrevam, que mandam mensagens, que façam sugestões de pautas, que a gente está super interessado em saber quais são as dores, né? Que tudo começou com as nossas dores, né, Lê? É verdade. A gente descobriu que é as dores de muita gente,
Mas mandem aí que a gente está super interessado em ter aí um feedback como esse super positivo. Obrigado. E de alto nível. Laurão, vamos lá. A gente vai num papo aqui, não só a gente, como muitos estão interessados nas ações que a Tegra tem perante os desafios da construção. Então, são coisas que, como o Vlad falou, são dores que o mercado tem. A gente começou a compartilhar num café, num almoço, as nossas dores e trouxe aqui para a mesa, para o papo, para a gente dividir com várias pessoas, tentando buscar ações que mitiguem o risco ou até algumas comprimidos, né, que dão a ação de melhora das nossas dores. Vou fazer algumas provocações para você, né? No FEICOM, você foi convidado a falar sobre a gestão de obras e empreiteiros, terceirizar ou verticalizar. Bem legal essa ideia. Muitos convidados nossos, como você ter até assistido, né? A gente falou das principais dores. Então, a escassez e envelhecimento da mão de obra, elevação de custos, baixa qualificação de projetos, inclusive, aumento de custos de materiais, a complexidade dos empreendimentos, né? Muitos empreendimentos hoje super complexos e a gente continua, que eu digo, o mercado, né, continua tratando da mesma forma que tratava aqueles pequenos condomínios de até 12 pavimentos. Tem a queda da qualificação de escritórios, prestadores de serviço, né, que também são especialistas, mas também estão sofrendo as mesmas dores de mercado. A baixa disponibilidade de sistemas industrializados, então o conceito de industrialização, né? A gente trata assim o conceito da industrialização pensando a empresa é uma indústria e cada obra uma linha de produção. Então, se você tratar o conceito, em vez de ficar buscando métodos de industrialização, produtos industrializados e aplicar só o conceito, que falhou, corrige, estuda a causa raiz, retroalimenta a empresa, porque daí o produto sai sem a falha ou os próximos já nem falham mais. Essa ideia também é um conceito que a gente tem divulgado bastante, né, Vlad? Uhum. Que não é porque eu não estou aplicando algo de industrialização que eu não posso utilizar o conceito básico, né? As margens reduzidas, todo mundo acha que a construção civil nada em dinheiro, né? E, na verdade, a gente sofre muito e cada passo que a gente vai dar para frente é um muro que é construído porque a gente tem que derrubar ou ir pelo lado, bem complicado. Achei interessante também que muitos parece que não entende a complexidade do negócio, né? O nosso negócio é um negócio que tem um prazo muito longo, né? Você tem um ciclo enorme, desde você pensar numa área, prospectar aquela área, ver um projeto, aprovar os projetos legais, viabilizar o negócio, até aquilo se transformar realmente numa obra e você concluir a obra e entregar para o seu cliente, no mínimo 4 anos. Então, é algo que é um ciclo muito longo, muita coisa se passa em 4 anos. Então, você tem que trabalhar muito a governança durante todo esse período. Então, você tem os atrasos de obras. Hoje, a gente vendo alguns dados, né, mais de 60% das obras no Brasil são atrasadas. E daí, quando você fala se uma obra teve um atraso, com certeza impactou no custo. Então, é desse número para mais que estão com problemas de custo. E são custos sensíveis. Você tem uma situação de margens que não são aquelas margens imaginadas. Então, você tem o custo, esse retrabalho, essa previsibilidade, depois o pós-obra, o atendimento, a relação com o cliente. Então, o que realmente, né? Qual que é a receita do bolo que você tem pra gente? Ale, essa é aquela pergunta mágica, né? Aquela pergunta de milhão. E não tem nada do que você não tenha bem citado aí na sua fala que não seja desafio nosso do dia a dia mesmo ali. Deixa eu tentar botar aqui isso um pouco
um pouco no lugar, partindo lá do nosso desafio na FEICOM, de bater um papo com relação à industrialização, terceirizar ou não, deixa eu dividir com vocês um pouco como é que a gente pensa dentro da Tegra, dentro do time com relação a isso e o que a experiência tem nos mostrado com relação ao tema. De fato, construção civil é um ciclo muito longo. O nosso negócio de corporação mais ainda, porque vem desde o terreno até a sua entrega, o seu pós-obra, sem contar que você tem a garantia de vida útil desse produto, que é muito além disso ainda. Então, a gente pode falar aí de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que você vai estar prestando conta ou tomando conta desse projeto como um todo. Então, realmente, isso aí é muito complexo, ainda mais dentro de um país como o nosso, que em 4 anos tudo muda, a gente muda governo, a gente muda economia. Eu fico brincando que se a gente olha, o mês passado já não é igual ao que está sendo agora. Imagine quando você fala isso num ciclo muito longo, isso traz o desafio para o nosso negócio o tempo inteiro. Né? Mas vamos lá para o tema da FEICOM. E se você ouvir o nosso time da engenharia aqui, quem está ali na liderança da engenharia da construção, na Tegra, vai ter mais ou menos a mesma fala. Para a gente, realmente não existe uma bala de prata, não existe uma solução, seja ela terceirizar, seja ela verticalizar, para cada empresa ou para cada projeto. Não digo nem cada empresa. Para cada projeto, você tem que analisar caso a caso. Como é que a gente vivenciou essa experiência? A gente já estava percebendo isso ali um pouquinho antes da pandemia mesmo, há 6 anos, 5 anos atrás, que já começava a ficar muito clara a dificuldade de mão de obra, o envelhecimento da mão de obra, a condição do próprio país mesmo, que isso estava se tornando mais complexo e a questão da industrialização se tornava cada vez mais forte dentro do nosso business. E a gente passou a atuar muito nisso, a gente acreditava nisso, mergulhava, estudava aquele dever de casa de todo engenheiro, fazer conta ali. Só que isso a gente conseguia materializar no papel, mas na hora que a gente ia contratar o subempreiteiro, ele não estava na mesma página. A gente não conseguia transformar isso aqui naquele primeiro momento. Então, o que a gente precisou fazer? Poxa, vamos então investir, vamos a gente fazer, para que a gente possa também mostrar para o nosso parceiro, para que a gente possa vivenciar aquela conta e saber se aquilo que a gente colocou no papel no dia a dia, lá no escritório, lá na mesa, tá valendo. Então, assim começou o nosso processo. É exatamente isso. Porque matemática é uma coisa, vida real é outra coisa. O que eu sempre digo é assim, engenharia e obra, ninguém bate na sua porta para dizer que uma notícia boa. Ninguém diz, aquilo que você comprou chegou mais barato. Aquele trânsito de São Paulo que você estava previsto ali acabou, não tem mais engarrafamento. Ou aquele cara que embarcou para chegar às 9 chegou às 7. Não, isso não acontece. Sempre a notícia ela vai estar pior ou, na melhor das hipóteses, um pouquinho pior. Então, isso já faz parte do dia a dia. Então, assim que a gente começou a questão da verticalização ou não. É óbvio que a gente já tem algumas células lá, algumas áreas dentro da empresa que a gente faz isso, mas é de fato muito pontual para que a gente possa também validar o que a gente tem investido com relação à industrialização, se aquela método construtivo, se aquela solução de fachada, se aquela solução de forma para as nossas estruturas, de fato apresentam no dia a dia ali na mão de obra a produtividade que a gente espera e, portanto, a consequência do número que a gente fez a conta lá na área de orçamento de projeto. Então, a gente começou a experimentar isso, mas sempre também com o nosso terceirizado do lado. Porque também para mim é importante que ele tenha uma validação nisso. Então, quando a gente começou a fazer, por exemplo, o famoso ali andaime fachadeiro, a gente fazia conta, a gente apostava nisso, mas eu precisava mostrar isso para o nosso subempreiteiro. A gente fez isso, a gente pagou para ver uma vez, pagou para ver 2 vezes. Hoje, a gente já tem subempreiteiros que escolhem trabalhar conosco porque sabe que a questão dos EPCs, a questão dos equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia ali da obra, nos traz para ele também uma performance melhor. Então, a resposta lá FEICOM lá foi, não é uma solução que vale para todos, nem para todas as obras, nem para todas as soluções. É uma solução que vale caso a caso. Então, a gente tem uma experiência muito positiva com a parte de instalações, com a nossa instaladora que a gente chama de Tegra Install. A gente tem a Tegra Revest que faz nossas fachadas, mas aí é pontual, faz uma obra, faz 2, faz 3. A gente experimenta as nossas soluções de andaime para ver se isso funciona bem ou não, traz o nosso parceiro e mostra, olha o resultado que a gente está tendo aqui. E é assim que a gente tem vivenciado. E é nisso mesmo que a gente aposta para tanto eu discutir o viés da industrialização como o próprio viés da terceirização mesmo. É basicamente isso que a gente tem experimentado lá. Eu achei interessante porque você... essa experimentação e ter o parceiro junto, né? Tem muitas situações que você até questionam algumas estratégias que a empresa
toma e parece o óbvio, mas não enxerga o óbvio, né? O que está no papel não se concretiza. Pô, mas só vale para mim e para o outro, não vale também? Então, essa parte de testar junto e verificar o que eu planejei, o que eu imaginei, o que eu orcei é compatível com a realidade, não é? São situações até estratégicas de você mostrar o porquê que você está fazendo aquilo. Então, em algum momento, vocês chamaram o seu parceiro mostrando a tua linha de evolução, de planejamento de produtos. Olha, eu vou ter tantas obras, eu vou ter esse volume de contrato, você pode se planejar, você pode investir, você pode capacitar. Não, eu preciso de 10 pessoas, tá? E esses 10 até quando? Não, até o final da obra. E depois? Depois eu não sei. Sabe, são até assuntos... Parece o óbvio, mas às vezes não é, né? Mas são estratégicos ali, né? A gente tem um nome para isso, quem toca essa questão de como é que a gente lida ali com essas informações com relação ao nosso terceirizado, nosso subempreiteiro. Quem toca isso é o time de supply. A gente tem o que a gente chama dentro de casa de projeto Maverick, que a gente faz todo ano uma projeção do mercado onde a gente atua, no nosso caso aqui, São Paulo, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente projeta tudo que vai ter de obra para o ano seguinte. Não estou falando da Tegra, estou falando do nosso mercado de incorporação. Tá. Então, a turma lá de inteligência de mercado, da área de incorporação, passa essas informações para nós. A gente projeta isso no tempo lá, a gente faz o planejamento, quando é que vai começar cada uma dessas obras. E a gente faz um mapeamento do que vai acontecer com o mercado no próximo ano. Então, isso já traz para a gente uma série de informações do que vai ter mais demanda, menos demanda. Então, isso é a primeira informação muito importante. Depois disso, aí a gente faz por semestre, o Pedro Amêndola fica à frente lá da nossa área de supply, e a gente faz uma reunião que a gente chama de reunião com fornecedores. Nesta reunião, tem uma série de agendas onde a gente premia o fornecedor por conta de aspectos que a gente já avalia no nosso dia a dia, mas também a gente usa essa agenda para justamente apresentar para ele qual é o nosso portfólio no futuro e por que a gente precisa deles junto conosco. É de fato uma venda dos dois lados. Eles estão lá para vender o serviço e nós também estamos para vender a empresa. Mudou isso, né? A gente também precisa convencer que a gente é uma empresa que está ali próspera, que a gente tem ali bons projetos para frente e projetos realmente produtivos. Hoje a nossa área de projeto vende para a turma de estrutura o projeto, que não é uma estrutura tão reticulada como era no passado, que é uma laje semiplana, porque a gente também precisa convencê-lo a trabalhar conosco. Sim. E também, além de tudo isso, que ele precisa trazer o preço para aquele projeto, que ele vai ter uma performance melhor, e aí a gente entende que a 4 mãos a gente pode ter um custo melhor para essa solução. Então isso quem roda é a turma de supply, e tem funcionado bem já. Isso já deve ter pelo menos 5 anos rodando esse formato, tanto do Maverick, como também da própria agenda de suprimentos. É interessante porque é o que a gente fala do conceito de industrialização. Porque esse conceito a indústria adotou há dezenas de anos atrás, né? Que você puxar o teu fornecedor, que é um parceiro, porque não adianta eu vou produzir 1 milhão de carros e eu não tenho 2 milhões de faróis. Né? Um negócio óbvio. Eu tenho fornecedor para isso? Não tenho. Então não tem como produzir os carros. Eu vou vender os carros se eu não tenho como produzir. Então, esse pensamento, né, o conceito de industrialização, que a gente conversando, acha que falta bastante ainda essa cultura no nosso setor. Então, você vai para a guerra e esquece de avisar a tua tropa. Então, depois você chega lá na frente e fala, e agora? O que eu faço? Então, são ideias que a gente tem comentado bastante. A gente entende que o setor mudou, né? As empresas estão bem mais profissionais, né? Você tem empresas muito bem geridas, com gestores capacitados, habilidosos, específicos em cada cargo, né? São líderes, como a gente estava comentando, né? A diferença de um líder e de um chefe. O chefe é o cara que está ali sentado na cadeira. O líder é aquele que está preparando alguém para assumir, para ele também subir. Então, é uma diferença que o nosso mercado tem melhorado, mas a gente ainda sente que são poucas empresas ainda que têm esse pensamento. E eu vejo... Eu estou tentando imaginar como é que vocês fazem, mesmo eu conseguindo enxergar a mecânica disso e a importância. Porque, assim,
Eu como empreiteiro eu sei que eu tenho hoje os dados atuais de coeficiente de produção. Então eu pego minha equipe, né? Então eu tenho um número de pessoas, sei quanto que elas produzem em média. Só que eu não sei como virão os próximos projetos, que é o que você citou. Então a sua equipe tem como é que serão as próximas estruturas, se virão mais esbeltas ou se virão com uma geometria mais difícil. E eu tenho os números. E aí você precisa me passar, eu como o subempreiteiro, né? Você precisa me passar como serão essas novas estruturas para que então eu atualize tente previsionar esses novos números, né? Para conseguir trabalhar. Então é muito importante que seja feito a 4 mãos, que nem você falou. Agora, você tem conseguido encontrar esse nível de vou usar capacidade no bom sentido, mas tem conseguido encontrar pessoas que consigam alimentar isso? Eu posso dizer que no começo dessa jornada não era fácil num primeiro momento, por isso até que a gente precisou implementar a nossa questão de verticalização. Tá. Mas hoje a gente já consegue colher isso com bastante, posso dizer assim, com mais facilidade. Por quê? Porque é exatamente como você falou, Vlad, a gente faz um projeto ali, a gente vai no mercado, vai lá, faz a captação de todas as soluções que a gente tem de forma, seja ela quais forem ali, nervoradas, tudo que a gente tem de opção. Tem uma questão de conta, de matemática propriamente dita, nosso time de orçamento aqui faz isso com excelência ali na ponta. E junto com o projetista, a gente senta com o sobreempreiteiro. Então, de fato, é uma venda mesmo, é uma apresentação. Lógico que no primeiro momento ele vai falar, putz, mas doutor, eu nunca experimentei isso aqui, não sei se na prática está assim ou não. Então, lá, 5, 6 anos, 7 anos atrás, e tinha que eu paguei para ver mesmo. Ó, eu vou precificar da mesma forma que eu precificava o anterior, mas também, ao final da obra, a gente faz uma agenda de fechamento. O time que está na liderança da obra, assim como o subempreiteiro, senta e fala, ó, isso aqui foi positivo, isso aqui... É lógico que tem muitas coisas que são negativas, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou muito bem, esse equipamento aqui de escoramento não deu tão certo, mas o de cá foi muito mais eficiente. Então, é nesta construção que foi feita justamente a avaliação dessa nova performance de produtividade. Então, eu te falo aqui com bastante tranquilidade que laje ali semiplana, a gente já tem feito há muito tempo. A gente já não faz mais aquela conta de taxa que eu, que sou de orçamento, na origem era acostumado a fazer. Ó, já sei que X pavimentos, a taxa de estrutura, a taxa de concreto é X, a taxa de aço é Y. A gente nem faz essa conta mais. A conta agora é produtividade. Quantos metros cúbicos o meu carpinteiro consegue fazer no final do mês? Porque no fundo, é isso que eu vendo para o meu subempreiteiro e é isso que vai entrar na conta dele. E por consequência vai voltar para a nossa conta. Então, realmente é a 4 mãos. Não existe aquela coisa impositiva. É ok, eu te apresento, vê, dá, não dá. Aquela questão de grua, assim, eu tenho aqui talvez 10 anos de Tegra e aqui logo no começo lá não existe. A gente, equipamento, grua, cremalheira, a gente nunca nem passa no orçamento a possibilidade de não ter os equipamentos. A gente acredita fielmente nisso e tem esse investimento bastante robusto. A gente tem um investimento também muito robusto na questão dos EPCs, por conta de segurança do trabalho. A gente tem um protagonismo muito forte nisso no mercado. Inclusive, eu acho que isso até pela questão da holding, a questão da origem canadense, a empresa tem um olhar muito forte para isso e é uma coisa de cultura muito forte dentro de casa. Isso é vivenciado do estagiário, do ajudante ao diretor. Quando eu vou na obra lá, eu chego na obra e faço nossas inspeções, faço todo o trabalho de segurança do trabalho como se o engenheiro ou o técnico de segurança assim fosse. Então, isso para a gente é um diferencial e que a gente também vende. É lógico que no primeiro momento é conta, no primeiro momento é custo. Num segundo momento, isso é uma atratividade. Isso, num segundo momento, a gente vende pro nosso colaborador. A gente mostra para ele que ele está lá na estrutura e aquilo ali vai ser um diferencial para ele. Então, todo esse pacote realmente é vendido e feito justamente a 4 mãos. É uma experiência que é conjunta. Hoje a gente já passou mais por essa etapa inicial, mas num primeiro momento era sempre, eu preciso ver, deixa eu ver isso aqui acontecer. Mas aí a gente fazia aquele feedback lá de final de obra, sentava todo mundo e avaliava a performance do que foi positivo e do que foi negativo. Porque é interessante essa avaliação, porque o pessoal não entende que problemas e pontos negativos também podem ser transformados em uma avaliação boa. Nada que você inove dá certo de saída, né? Tem um colega nosso que a gente até
chamou, no futuro vai estar aqui conosco, que ele faz avaliação da gestão de empresas. E ele faz uma comparação enorme, principalmente com startup. Ele falou assim, a maior diferença de uma startup para uma empresa convencional é que ela nasce sabendo que ela vai errar muito. E ela vai errar, vai corrigir, vai errar, vai corrigir. Às vezes não performa. Mas é uma situação de você testar. O nosso setor também ele é muito tradicional nesse sentido, né? Ele é reativo em testar. Porque se ele testar, vai dar errado, ele vai ser cobrado pelo erro e não pelo acerto. Então, vamos ficar numa situação mais confortável e vamos gerar. E muitas vezes você deixa o teu concorrente testar, e daí se der certo você embarca também. Mas são culturas, né? Eu acho que nessa cultura você acha que a Tegra tem devido ao time que está lá, ou também é da companhia? Está no DNA da companhia? Eu tenho uma história engraçada com relação à inovação e exemplifica bem o que você acabou de falar, né? A gente tem uma área de inovação na Tegra hoje, que é corporativa, atua na empresa inteira, mas ela nasceu dentro da construção, né? Nasceu justamente na liderança da área técnica, é a Stefânia que é líder desse projeto. Então ela passou ali nos primeiros 3 anos, era embrionário, cresceu, começou a tomar uma proporção tão grande que a empresa olhou e falou, opa, eu preciso puxar isso aqui para o corporativo. Então hoje a área de inovação ela não é mais só a área de inovação na construção, ela é uma área de inovação corporativa. Mas você falando aí, eu me lembrei muito de um fato. Há uns 5 anos atrás, a gente estava nos primeiros passos realmente ali da área de inovação e a gente foi tratar com uma startup de orçamento lá do Rio de Janeiro e conversando com a menina, eu estava na mesa, fui lá fazer aquelas POCs, tal, discussão com elas e eu perguntei a ela, preciso saber em quantos projetos isso aqui já foi implementado, quais são as empresas que já contratou e comecei aquela sequência de quase que de supply. E quantas empresas você já contratou? Você já vendeu para quem? Cadê o ciclo? Qual foi o resultado? Ela falou assim, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te respondesse a tudo isso que você estava me pedindo, eu não estava aqui numa agenda de inovação. Eu estava numa agenda com suprimentos, negociando com outro valor, com outra proposta. Você não ia ser meu parceiro, você ia ser o meu cliente e não era inovação. Entenda que tudo que você está me perguntando aí, eu não tenho nada disso. Por isso que eu estou aqui na pauta. A gente precisa junto construir isso aqui. A gente precisa ver se isso faz sentido para vocês e para a gente aqui na startup. E eu levei um primeiro susto e falei, nossa, realmente, eu não posso esperar todo esse portfólio de análise de risco que eu quero de um projeto que está começando. Inovação é exatamente assim. A gente entende que é uma questão de cultura mesmo e a gente fomentou muito isso dentro de casa. Começamos isso há 6 anos atrás, com investimento robusto. Quando eu falo isso aí não estou falando de dinheiro, eu estou falando com investimento robusto de agendas, de hora de treinamento, de tempo, de liderança falando, de acreditar, de saber ouvir, de não dizer aquele não no primeiro momento, de tentar fazer funcionar. E aí tem várias ferramentas no mercado. Eu posso te dizer que tenha sido uma das grandes experiências nossas para toda a liderança de construção. Imagino também que essa sementinha começa a germinar em vários outros pontos da empresa. É de fato a lei cultural, é de fato você querer fazer melhor com o seu processo no dia a dia. Eu estou brincando que esses dias chegou um projeto de inovação nosso que foi implementado há 2 anos atrás de banheiro pronto. Eu me lembrei assim, falei, nossa, eu estava ainda lá na Bahia, saindo da faculdade e já tinha banheiro pronto. E a gente está chamando isso de inovação hoje. É aquela questão que a nossa industrialização vive no nosso país, que tem momentos que você tem uma escassez de mão de obra, a industrialização aumenta. Daqui a pouco tem um plano lá, a economia cai, tem um nível de desemprego aumenta e nossa indústria vai embora. Não existe nenhum fomento do governo com relação à parte de impostos. Mas isso é uma realidade que foi oscilante durante várias décadas. Sim. No Brasil. Isso está se extinguindo. A gente tem modelos novos que, primeiro, que a disponibilidade de mão de obra não vai ser assim, independente da economia. A gente tem desafios muito grandes com relação a isso. A gente está falando de uma carga tributária que está mudando aí. A gente está vivendo aí, nos últimos anos, uma carga tributária mudando com relação ao aspecto, como é que vai ser feito isso. Então, isso tudo vai impactar na industrialização. Aquilo que oscilava muito no passado, a gente realmente acredita que agora vai ser cada vez mais intensivo. E a gente, como empresa ali de vanguarda, tem que estar muito atento com relação a isso. E aí a inovação passa por isso, a olhar esses processos, discutir esses processos, falar de produtividade. E aí eu posso citar para vocês aqui
diversas parcerias que a gente fez com a indústria, desde o concreto Spectra, a um viés ali mais também de ESG do aço, lá junto com a Arcelor, o aço verde. Então, assim, a gente tem vários exemplos que a gente buscou nossos parceiros de fornecimento mesmo para atuar junto com eles. A nossa identidade de canteiro da Tegra hoje saiu de um programa de inovação. O nosso tapume, se você passar na frente de uma obra da Tegra, você vai saber exatamente qual é ela, aquele tapumezinho com PVC, que ele é reciclado, assim. Então a gente começa a fomentar isso e você vê que começa a surgir de vários pontos a questão de inovação como uma sobrevivência mesmo, como um novo mercado, como um novo produto. Mas aí, para mim, é cultura. É bater naquela tecla, perseguir, acreditar. E o investimento é o menor que a gente tem. Porque o investimento é muito mais acreditar, ouvir, dar a chance, deu certo, não deu, faz as ferramentas, exercita, e isso vai gerar uma bola de neve. E quando você vê, é uma coisa que está no DNA. Te respondendo a sua pergunta, não é uma coisa de origem da empresa. Eu não consigo olhar lá para trás e falar assim, poxa, isso aqui estava no sangue da empresa. Não sei se era necessariamente assim. É um trabalho mesmo de, poxa, a gente acredita nisso, acredita. Então vamos criar métodos, frequência, rotinas, para que isso seja culturalmente disseminado na empresa. Basicamente assim funciona a inovação dentro da Tegra, dentro da área de construção. Mas você sente assim, né? Pode ser que não seja o DNA da empresa inovar, mas ela dar a liberdade de você inovar já é uma diferença, né? Porque tem muitas empresas que não tem nem essa liberdade de você testar. Então, é o que a gente comenta, inclusive na situação de valer a pena ou não. Então, eu cito muito um livro que eu sou apaixonado por ele, chama Capitalismo Consciente, né? Que são o que você consegue fazer implementando principalmente no ESG e tem um retorno. Você tem um retorno, que são retornos tangíveis, que no produto direto, né? Alguns têm economia, muitos setores você consegue vender, né? Esse diferencial, então se paga mais caro num produto porque ele atende essa premissa. No nosso setor eu acho muito difícil isso ainda. O que manda é o endereço e o endereço. O restante todo o mercado regula. Mas a situação de você ter realmente algumas premissas que dão retorno de lucrativo, né? Você estava comentando a situação. Eu dei exemplos aqui de 60 e poucos % das obras no Brasil estão atrasadas. E, consequentemente, mais de 60% elas estão fora do custo. Como que vocês têm, com toda essa inovação, vocês conseguiram encaixar? Tem o desencaixe nessa situação? Deixa eu contar um pouquinho para você, um pouco essa história dentro de casa, como é que está funcionando. Uhum. Mas voltando ali à questão do ESG, e aí vou repetir aqui talvez uma fala da alta liderança da empresa. A gente, quando no primeiro momento lá atrás, eu estou falando de 5, 6, 7 anos lá atrás, quando isso começou a ser discutido de uma forma de implementar, de buscar essa cultura, de disseminar essa cultura dentro da empresa, se a alta liderança acredita em perpetuidade realmente, estar aqui no futuro. A gente já é uma empresa como incorporadora com 45 anos de atuação, mas já é um grupo que está no Brasil desde 1890, assim, no final então, assim, eu estou falando do século XIX ainda. Então, quando a gente fala de perpetuidade, a gente fala de realmente pensar no futuro. Mas óbvio que não é simplesmente fazer por fazer, ou fazer pelo status, ou porque tá na moda. A gente tem um olhar muito voltado para o negócio. Aí fala das duas coisas, tanto de ESG como da própria questão de inovação. Tudo isso é voltado para o business, é voltado para o negócio, é voltado para o dia a dia, é para o trabalho do Vlad que está ali, que precisa de um robozinho para poder gerar os boletos dele. Então, é da coisa mais simples da operação, ou a nossa fachada, ou ao nosso produto, ou realmente eu fazer, em vez ali de 40 metros cúbicos por mês, chegar a 60 metros cúbicos de volume de concreto na nossa estrutura. Então, isso é o que a gente discute ali, tudo linkado dessa forma. A mesma coisa eu falo com o ESG. Poxa, eu preciso ter aquela questão do ESG, mas ela tem que estar voltada para o business, tem que estar voltada para o negócio. De fato, a gente ainda... o nosso cliente ainda não é... Isso aqui não é a primeira lista da opção deles, nem a segunda, nem a terceira. Mas a gente acredita
pela perpetuidade. Por isso que no primeiro momento, se a gente olhasse isso aqui 5, 6, 7 anos lá atrás, a gente já estava andando há muito tempo em inovação em ESG e não se ouvia isso. A gente nem falava muito isso porque isso era dentro de casa. Então, tem um pouco esse link de acredita nisso, vamos focar nisso e vamos colher um pouco isso lá na frente. Isso era um pouco como estava ali. Vamos voltar agora à sua pergunta final da questão de prazo e custo. E falando do nosso mercado de construção, realmente aqui nos 3 últimos anos a gente tem vivido desafios muito grandes de mercado ali pós-pandemia. Imagina que a gente sai da pandemia e tem aqueles problemas críticos que a gente viu ali de fornecimento de material, de commodities do mundo inteiro, nossos elevadores, toda aquela equação que o mercado inteiro fala e não precisa nem comentar muito aqui porque todo mundo viveu isso aí no dia a dia. Passa isso aqui, você tem uma super demanda, né? Sim. E aí os preços você começa, ele descola ali no primeiro momento. Então, tudo isso aqui faz parte de nossa realidade e aí faz muita diferença. Eu acho que aí o viés de inovação, ele entra ainda mais forte, porque você precisa fazer algo diferente do que você vinha fazendo no passado para justamente controlar o que tá acontecendo ali. A gente precisa sair da caixinha. A gente precisa fazer realmente alguma solução, trazer algum olhar para o projeto, buscar alguma empresa ali para me entregar algo diferente, porque se eu for manter o mesmo padrão que eu vinha fazendo no passado, a consequência é a estouro de custo e prazo. Dentro de casa, a questão do prazo sempre foi uma questão muito crítica, né? A gente sempre viu muito claramente nas reuniões de board, nas reuniões de diretoria, que o impacto em prazo machucava muito o negócio, machucava muito os retornos, os targets que foram viabilizados na empresa com relação àquele empreendimento. Então a gente tem um foco muito grande nisso. É como se eu estivesse dividindo com vocês dois aqui a seguinte hipótese. Se eu tenho que escolher aqui entre o custo e o prazo, num primeiro momento eu cuido do prazo. Porque se eu perco ele, eu perco inclusive o custo. Mas o prazo, a nossa conta também não é só a obra. A nossa conta, quando a gente viabiliza aqui, eu vou lá na turma de novos negócios, lá na turma de incorporação, e a gente discute. Se eu te entregar 2 meses a menos a obra, qual é o retorno que isso aqui traz para o negócio? O que isso aqui traz como resultado para o empreendimento? Então, quando a gente analisa uma solução de engenharia, até isso vai para a mesa. Não é só aquela conta, mas se eu entrego antes 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, isso a gente sempre teve um cuidado e um foco muito grande. Então, na hora que isso acontece, é como se todo mundo da construção tivesse orientado para esse fim. Isso já ajuda muito. Então, na escolha de um lado ou do outro, eu vou sempre no prazo para poder controlar. O custo, no segundo momento, aí eu atuo como? Eu atuo no projeto. Eu atuo no parceiro, eu atuo no supply, nos suprimentos ali para poder controlar e ver o que está acontecendo. A gente fala de um ano passado, eu posso dizer aqui com bastante clareza que até 2022 ali, 2023, a gente vinha com tudo muito em linha, inclusive entregando resultado, entregando obras com custo menor do que o previsto. Lembrando, Ale, que a gente faz obra para dentro de casa, a gente não faz obra para terceiro. A Tegra tem a área de construção para construir seus projetos, né? Então a gente vinha de um retorno muito, muito positivo com relação a isso. Em 23 começou a surgir um primeiro sinal de desvio, somente em 24, no ano passado, que a gente teve desvio de custo de construção. E muito pautado por aqueles impactos que a gente veio ali do final da crise das commodities ali pós-pandemia. E a gente tratou com muita efetividade. E estou falando de números ali bem menores do que a gente fala das nossas contingências que a gente tem em obra ou não, alguma coisa da ordem de 1,5% no portfólio. De fato, muito controlado e muito na mão para você não ter um impacto disso no negócio. Prazo, a gente tem um rigor maior ainda. A gente também, no ano passado, experimentou pela primeira vez alguns desvios de prazo em projetos, mas quando eu falo isso, eu estou falando de 1 mês, 2 meses pós-entrega do cliente. As nossas obras têm lá o painel de entrega do cliente, a gente bota no começo da obra o prazo final, mas nunca nem perto daqueles prazos de carência. Então, existe sim um foco e uma orientação muito focada mesmo, muito direcionada para custo e prazo. Porque é uma situação assim, a gente comenta do nosso setor. Primeiro você vende um sonho, né? Porque não é um produto... na grande maioria não é um produto pronto. Você está ali no stand. Então você está vendendo um sonho, né? E nesse sonho você promete 2 coisas para o seu cliente: o prazo e a qualidade. Daí a gente fala assim: nossa, você estourou o prazo, pelo menos entrega um dos sonhos, que é a qualidade. Mas geralmente você vê que se estourou o prazo, daí para não piorar, daí que você abre mão da qualidade
e daí o custo também vai embora. É um negócio muito interessante como esse mercado trabalha nessa situação. Você vê muito esses desvios, né? E o medo que a gente tem é assim que virou cômodo. Porque se todo mundo está estourando, se eu estiver estourando também, ok. E não é ok, né? A gente tem que voltar. Não é para estourar nem prazo e nem custo, e muito menos a qualidade. A gente tem que andar passo a passo e entregar o que a gente promete, né? É o que a gente... É até uma situação de você ter um propósito para o que você está entregando. Eu estou entregando um produto que é muito importante, porque é o lar da pessoa, né? Então, se você não entender que aquilo é o lar, e o lar é muito forte emocionalmente, se não entender esse propósito, você não tem como trabalhar e entregar algo com a qualidade que você prometeu. Então, essa situação, e a gente vê que tem um DNA da companhia buscando isso, né? Isso é perfeito ali. A gente falou agora há pouco de prazo e qualidade, de prazo e custo, e isso aflige diretamente o negócio em si, né? Mas o olhar do cliente é o que ele comprou, é a qualidade, né? Sim. É o que ele pagou ali, o que ele investiu a vida inteira, é o maior projeto da vida dele. Então, a gente até diz, quando a gente tem a nossa meta lá, que a gente persegue na empresa, na construção, a nossa meta, a gente tem um nome engraçado, a gente tem uma nomenclatura para cada coisa dentro da empresa. A gente chama de entrega flor no vaso. A gente não é avaliado na construção pelo ABITS, não é o ABITS que vai avaliar se tá bom ou não tá bom. É flor no vaso. E o que é flor no vaso? É decorado, é limpo. É para você fazer uma festa agora de noite na área comum, dentro do apartamento. É pronto, né? A prefeitura pode ir lá, emitir o ABITS, mas isso pra gente não vale como meta de construção. A meta de construção é, de fato, a nossa agenda flor no vaso, que a gente faz com toda a liderança da empresa. Todas as áreas da empresa em conjunto vão lá para verificar tudo aquilo que foi pensado e, né, no nosso ciclo que a gente bem contou aqui no começo do nosso bate-papo, pensado lá atrás. Então, isso é um primeiro aspecto. Então, a qualidade para a gente é ali um tema que é sem contestação, justamente para evitar e mitigar justamente isso que você tem falado. Ó, daqui a pouco eu tenho um problema de prazo, eu tenho um problema de custo e ainda assim vou ter um problema de aceitação do cliente, aí entrou em colapso o conceito do tema, entendeu? Então, isso para a gente é um cuidado que a gente tem muito, muito grande mesmo com as nossas entregas. Eu sei que não é isso que nós estamos falando, é claro, né? Mas a engenharia não é que, por mais alarmante que sejam os números, não é que é ruim. Eu acho que nosso mercado vem sofrendo tanto e a gente fala de inovação, de industrialização e parece que é meio clichê, até já deixou a palavra, né, enfraquecida, mas é porque está sofrendo tanta mutação que por mais que a gente tente acompanhar, previsionar, está muito difícil. Vou dar um exemplo. A gente fala sobre produtividade. Então, a primeira coisa que impacta na produtividade é a qualificação da mão de obra. Antigamente você tinha profissionais muito mais qualificados e produtivos. E hoje nós não temos. Então a gente tem um volume menor por número de pessoas. Tá bom. Aí a arquitetônica também mudou. Então você tinha pilares retangulares, hoje você tem um pilar redondo que encontra uma viga retangular, ou às vezes nem uma viga direto na laje. Você tem um Jimmy Bull que tem que encontrar, é super difícil. Então isso diminui a produtividade também. E aí quando você faz toda uma estratégia para vencer isso, aí o empreiteiro começa a encontrar dificuldade na escassez da mão de obra. Aí depois na parte tributária. Aí depois na parte dos treinamentos, da contratação. Então você mal venceu a produtividade, vem outra. E na engenharia como um todo, porque isso não aflige só a mão de obra direta. Aflige a engenharia, é o que você estava falando. O seu time hoje, que já está há muitos anos, é uma das receitas de um sucesso, né? Ou então de uma performance melhor. Mas todo o resto que vem sofrendo com a baixa qualificação, com a perca do sex appeal, da engenharia, tudo isso está fazendo a gente não conseguir acompanhar, mesmo que estejamos preocupados com a inovação e com a industrialização, não estamos conseguindo acompanhar
E aí resulta nesse monte de... Vlad, você está certíssimo aí. E eu acompanho aqui o Papo de Engenharia e eu fico brincando que é quase que os meus pares, assim, o que eu tenho ouvido aqui é justamente essas dores. Isso é realmente de todos mesmo. A gente tem vivenciado isso com muita apreensão para ver o que a gente vai fazer na frente. Tanto que eu brinco, alguma coisa a gente vai ter que fazer diferente, porque realmente a situação está muito crítica. Eu fico brincando aqui, a turma de novos negócios, a turma de corporação, às vezes não sabe, mas quando ele está ali trazendo um terreno para prospectar, a gente tem que entregar aquele orçamento rápido ali, de 3 dias, 4 dias, 5 dias, e ele gera uma viabilidade. E a turma que está do outro lado, lá das finanças olhando, vai esperar que essa viabilidade só vai melhorar no decorrer do tempo, né? Ninguém concebe que ela vai piorar. Então é quase que como se a gente tivesse com muito pouco dados ali, um papel de pão que a gente chama, com 2 folhas, com um quadro de áreas, com pouquíssima informação, a gente tem que prever na engenharia o que vai ser feito lá na frente e vai ser construído 4 anos depois. Eu falei assim, pô, se a gente acertasse isso na engenharia, praticamente o cara tinha que ser o papa, tinha que... Porque a gente tem que pensar, pô, o que a área de produto vai desenvolver? O que o mercado, a inteligência de mercado vai dizer que vai ser o produto naquele momento, daqui a 1 ano e meio? Qual vai ser a legislação que a prefeitura vai exigir? Como é que vai ter as commodities? Como é que vai estar o mercado? Para 4 anos depois, para que tudo isso melhore. Imagina, ou você cria uma gordura gigante aqui atrás que também não fica em pé. Não passa. Porque não passa, você vai concorrer e o seu vizinho vai comprar o terreno. Mas isso a gente vive dentro da engenharia. E aí vamos agora um pouco para a fala que você comentou. Acho que a gente tem uma performance, assim, na mão, quando eu digo o seguinte, pelo menos muito controlada. Eu não estou falando de uma performance melhor e não estou falando de uma performance pior. Eu estou falando de ela mais previsível e mais controlada por alguns aspectos. Primeiro que a gente investe muito na antecipação do projeto. Então, dentro de casa, na hora que entrou o terreno, a gente busca desenvolver o projeto o máximo possível para que eu tenha um orçamento mais competente possível para trazer uma previsibilidade para a viabilidade financeira do negócio. Então, isso já me dá uma grande cercada no assunto. 2, os nossos times na área de construção, eu tenho um tempo médio de casa ali de 8 a 10 anos. Eu estava comentando com vocês ali que comigo fica a área técnica que a gente conhece aí no mercado, planejamento, a parte de projetos complementares, a parte de orçamento, a parte de inovação. Essa turma nossa lá dentro de casa, os meus gestores, eu tenho certeza, eles têm muito mais experiência do que eu tenho, né? Talvez no passado eu pude ajudar eles um pouco, complementar a formação, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, se eu for discutir com a minha gerente Elaine lá de orçamento, domina muito mais do que eu o orçamento. A Sandra, na área de projetos, meu Deus, eu peço conselho ali. Como é que eu faço? A mesma coisa vai lá com o Maurício de planejamento. Então, isso traz pra gente uma vantagem. A gente tem um time realmente que conhece a empresa, conhece a estrutura, como a gente pensa, conhece o mercado. Isso traz um amadurecimento e uma produtividade muito melhor. Isso, de fato, é muito bom. Mas isso não inviabiliza ou não impede, ou mitiga o que você trouxe do que está acontecendo de dificuldade de subempreiteiro, de mão de obra, de tudo isso. Esse é realmente um desafio muito grande. Desculpa um pouco. Vlad, o que eu queria dividir com vocês? Eu dividi um pouco antes de nossa agenda aqui, a gente teve uma possibilidade de conversar, e quem já ouviu o Fábio Barros, que é o nosso diretor executivo de construção na Tegra, ou o Márcio, já ouviu essa fala com certeza. Vai falar que eu estou repetindo aqui. A gente teve uma pauta que o time de inovação, começa o ano, ele traz uma pessoa para nos provocar. É uma das tarefas que a gente tem lá. É um bate-papo lá, um Tegra Talk, que a gente chama dentro de casa, traz um representante aí de algum negócio do mercado para provocar com relação ao tema de inovação. Ano passado, comecinho ali de janeiro, se não me engano, começo de fevereiro, a gente trouxe o então CFO do iFood. Na época era o CFO do iFood, hoje é o atual CEO do iFood. O Diego Barreto, que a gente teve assim, uma experiência de ouvi-lo lá durante uma agenda de 1 hora dentro de nossa casa, dentro do nosso escritório, lá na engenharia. A gente convoca quem quer participar da empresa e todo mundo vai para lá para ouvir o cara. Pensa, Alexandre, numa agenda desconfortante. O cara tirou todo mundo da cadeira. Ele foi com 2 slides e nem ele sabe disso, mas a gente passou 2 meses, 3 meses só falando dessa agenda. Por quê? Porque ele veio com esse objetivo mesmo. A gente levou o tema para ele, ele veio para lá, pô, deixa eu provocar, deixa eu discutir inovação, deixa eu contar como é que a gente faz aqui no iFood. Então a gente pôde ouvir do então CFO na época
o que eles estão fazendo dentro de casa para atuar nesse tema aqui de mão de obra. E ele começa fazendo aquela perguntinha assim, ele apontou para mim e falou: Lauro, o que é que você faz de manhã? O que é que você gosta de fazer de manhã? Eu falei lá que eu gosto de levar meu filho para a escola, faço isso com minhas duas crianças antes de trabalhar. Ele aprontou para mim e falou: você já pensou que o seu pedreiro, que o seu ajudante gosta de fazer a mesma coisa? Que ele pode gostar disso? Impressionante. Ele virou para uma outra pessoa lá e perguntou: o que você gosta de fazer aqui no final de semana? Você gosta de assistir um jogo do Corinthians e tal? Aí um colega nosso lá levantou: eu adoro. Ele falou: você pensou que seu colaborador pode querer fazer a mesma coisa? Por que você acha que você é diferente dele? E a pauta foi nesse sentido. E qual é o objetivo dessa discussão aqui? É provocar que a gente está vivendo uma sociedade diferente. A gente está vivendo mundos diferentes com os nossos filhos, com os nossos subempreiteiros, com os nossos funcionários. Isso muda tudo. E aí o que eles falam, a gente como empresa na época lá, eles estavam atuando de uma forma a justamente contornar isso aqui. Como é que eu vou fazer para trazer esse cara para o dia a dia? Como é que eu vou fazer para que o cara não entre às 7 da manhã e entre no horário que ele pretende? Se ele quiser ficar 4 dias no feriado dele e voltar depois ou não. Então, a gente está lidando, a gente está concorrendo com relação à mão de obra com esse tipo de empresa, que são empresas que eles trazem uma outra visão para o colaborador deles, que eles trazem uma outra precificação. O cara já sabe, quando ele faz um serviço para um iFood, Uber, e aí a gente pode citar aqui diversos exemplos, ele sabe exatamente quando ele vai ganhar, e ele vai ganhar X dias depois dessa pauta. Então, isso traz um desafio pra gente, Ale. Quando a gente fala assim, pô, e o nosso negócio, que é aquele, daquele formato, daquele jeito, que entra às 7, sai às 17, que não sei o quê, que tem que tomar café, que tem que fazer aquilo. É diferente. Será que a turma nova quer isto mesmo? E o que a gente vai fazer para mudar? O que a gente vai fazer para entrar nessa guerra? O Fábio conta sempre, eu não conto muito essa parte, que o Diego lá levantou a mão e falou, putz, mas eu vou ganhar essa guerra. E a gente ainda brincou, falou, mas eu nem sabia que estava em guerra, mas ele estava certo. Existe uma luta pela mão de obra, existe uma batalha. A gente está falando de economias aí. Antes, no passado, eu me lembro que a gente discutia, poxa, será se a construção pesada vai levar o nosso pedreiro e o nosso carpinteiro? Que queria nós que está competindo com a construção pesada. Hoje a gente compete com diversos outros, e eu não vou nem ficar nomeando aqui se é Uber ou se é iFood ou se é o que for. São diversas outras empresas. E a gente vai precisar experimentar isso aqui. A gente vai precisar produzir mais. A gente vai precisar falar francamente de salário e remuneração. Vai falar de salário e remuneração. Eu lembro que eu era estagiário e só tinha 2 carros no canteiro. A gente só tinha o carro do estagiário e o carro do gerente de obra. Vai hoje no canteiro de obra, para você ver. Eu não vou nem discutir aqui quanto é que um carpinteiro ganha. O cara que produz bem. Ele ganha o dobro do que ganha um engenheiro. Então, e a gente vai precisar abordar isso aqui. Então, a gente vai precisar abordar questões técnicas, cursos técnicos, né? Como é que a gente vai fazer com a mão de obra técnica no futuro? Será se não é esse o caminho que a gente tem para trazer essa turma para dentro de casa? Será se não é a receita que alguns outros países na Europa têm feito com relação à questão dos cursos técnicos para a nossa formação? Ou se a gente vai continuar no mesmo caminho? Então, assim, isto a gente vai ter que enfrentar. E descobrir qual é o caminho, a gente vai ter que abordar isso aqui. E talvez seja essa o papel das empresas que estão na linha de frente aí de vanguarda para poder discutir, porque a gente quer produzir mais, a gente quer ter mais produtividade, a gente quer ter preços menores, a gente quer ter melhores resultados, e eu não posso simplesmente ficar transferindo isso para o custo da obra, o custo do cliente, senão daqui a pouco eu não tenho cliente para comprar nossos projetos. É um tema grande aí para a gente bater. Mas porque a gente cobrava, sei lá, 10 anos atrás, R$10 o metro cúbico, e hoje a gente cobra 30. E aí você fala, pô, o empreiteiro tá ganhando 3 vezes mais? Não. Não tá. Ele tá ganhando menos do que ele ganhava naquela época. Tenho certeza. Então, o custo tá levando embora. E cada vez mais tem custo. E aí esse custo é repassado para a construtora, que é o cliente, para a mão de obra, que não está conseguindo ganhar dinheiro. Se hoje o carpinteiro consegue ganhar o dobro que um engenheiro, o carpinteiro antigamente ganhava mais, porque ele tinha uma liberdade para produzir, tinha custo menor, você conseguia oferecer mais. Então, está muito complicado de previsionar. É tanta coisa acontecendo e o nosso setor sofre com uma... São muitas variáveis. É muito influenciável, né, de fora. Tudo. Eu não quero citar para a gente não se comprometer, mas tem tanta coisa que só vai gerando custo para dentro da obra, custo, seja tributário, trabalhista e etc. E ninguém ganha. Ninguém ganha. Só vai dispersando o dinheiro, elevando o custo e dificultando, né?
Até uma coisa, até corrigindo, né, uma situação, porque parece que quando você coloca essa situação de 60% das obras estão atrasadas, mais de 60% então estão fora do custo, é como se você falasse o setor é incompetente. Não é. Não é incompetente, é muito pelo contrário. Ele é resiliente demais. Demais. Porque são tantas barreiras, são tantas diversidades, são tantas variáveis que você coloca. E tem algumas coisas que, no decorrer do tempo, problemas que ocorrem e que vem alguma coisa para corrigir, por exemplo, te lembra o porquê surgiram as FCPS? Nossa, era para proteção, né, daquele empreendimento, não contaminar outros. Porém, isso surgiu de uma forma que hoje a companhia não consegue diluir os erros com os outros acertos. Sim. Você fica engessado ali, né? Você está muito engessado. Será que não seria o momento, né, provocando, né? Seria o momento de rever essa situação? Pô, já tá, o mercado já está protegido de forma que ele precisa de outra proteção, que é retirar isso. Porque são situações que você vai vivenciando que você fala assim, é muito difícil, porque cada hora parece que coloca um aparelho na sua frente. Então, num formato, lá com o grupo lá do CTQ, a gente faz as viagens, as missões, né? E você vai para fora e às vezes você volta com a situação e fala assim, poxa, mas tem alguns entraves aqui que não é possível. Será que não estão enxergando que no mundo inteiro não existe esse entrave, só aqui que tem entrave? Então, eu lembro da época que nós fomos para a Espanha, e a Espanha estava vivendo um momento uma crise muito grande da construção, estava sobrando grua, sobrando. E aqui a gente desesperado, buscando. Daí a gente falou assim, achamos, né? As gruas, vem para cá. Não pode, porque a legislação não permite. Equipamento usado, você tá... Nossa, você fala assim, não é possível, né? Você vai a gente passeando naquelas cidades da Europa pequenininhas, daqui a pouco uma grua no meio da rua. Não é que ela estava no canteiro. Imagina, ela estava no meio da rua. A rua está fechada para instalar a grua. Ok, aqui a grua não pode ir. Nem circular direito, né? Então, são situações que outros setores, né, que são os nossos clientes, falam assim, não, vocês são incompetentes. Não, nós somos resilientes demais. Você não está entendendo a dificuldade que nós temos, né? E é um setor que tem um progresso impressionante, né? Até olhando o lado do operário. O primeiro emprego, a maioria é o primeiro emprego, ele fica, ele progride, ele tem uma ascensão de carreira, ele tem quase que a maioria que se dá bem empreende, tanto que a quantidade de operários que viram empreiteiros é enorme. Uhum. Então, é um setor muito rico nessa situação. Nisso a gente aposta, Ale. Assim, se você for pegar, e aí quando a gente fala das outras indústrias, você para ganhar um salário mínimo ali, 2.000, 3.000, 2.500, ok. Você vai ter esse trabalho cada vez mais, porque você vai ter oferta de trabalho aí para poder captar mão de obra. Mas você ter a possibilidade de entrar ganhando o mínimo, entrar como ajudante e em 2 anos, 3 anos, 4 anos virar um oficial e pegar isso aí e quadriplicar, isso aí você já não consegue em outras indústrias. Exato. Eu não consigo pegar uma pessoa ali que está fazendo um serviço agora e daqui a 4 anos está com 4 vezes mais, 5 vezes mais. É lógico que existe aí um investimento em treinamento, exige aí uma vontade da pessoa também querer performar e entregar mais, mas isto é o que a gente entende para o futuro. Isso é o que a gente entende que a gente consegue fazer e consegue produzir. E é o caminho, é o que a gente tem buscado dentro de casa. É como é que eu posso dar condições de projeto e de equipamento para que o nosso colaborador possa produzir mais, e aí eu tenho um ganho do colaborador, eu tenho um ganho do subempreiteiro, e isso aí criar uma escala de ascensão. É essa forma de que a gente está buscando em retomar o nosso famoso sexy appeal ali, Vlad, de você falar, gente, ok, não é ali tão tranquilo, não é ali tão bacana, tem que suar, tem que estar no dia a dia, no sol, na chuva, mas tem possibilidades. Mas traz um mercado
Quando eu falo de cliente agora, e quando a gente começa a discutir isso um pouco, você está lá no prédio com outras pautas, e está falando de construção civil, eu falo, e aí, você já reformou seu apartamento? Ele falou, nunca mais na minha... Aí eu falo, imagina. Né? Então assim, a turma que experimenta fazer uma reforma de uma casa, uma reforma de um apartamento, ele já fala, nossa, vocês estão numa indústria aí que só vocês mesmo, porque já sabe qual é a complexidade de contratar, de pagar, de trazer a mão de obra, de ter a qualificação. E aí o cara fala, meu Deus, vocês são uns anjos aí, porque senão, se não tivesse isso, ninguém ia construir no país, porque é difícil mesmo. É complexo. É o que eu falei no começo. Ninguém liga com notícia positiva, ninguém bate o telefone lá e dizendo, tudo que você pensou aqui tá mais barato. Não tá. Não tá. Não tá. Então, mas E o a que minha você planejou não vai. É justamente enquanto você está com todo esse esforço de pensar numa maneira de melhorar o rendimento para que a pessoa produza mais, e aí logo ela vai ganhar mais, e aí daqui a uns anos a gente vai descobrir que ele não está ganhando. Mas nós investimos, nós inovamos e nós estamos produzindo. Por que ele não está ganhando? Porque outros custos foram criados ou não foram melhorados porque não foi pensado. Então, que nem o Ale falou das SPE. Será que é isso que não deveria mudar? Em compensação, isso para as construtoras, eu já acho que para a empreiteira deveria ter isso, porque o empreiteiro que tem várias obras, ele tem um único CNPJ, e eu nem sou especialista na área, mas para tributação isso é horrível. Uhum. É muito difícil de lidar com a parte tributária de uma empreiteira. Muito difícil mesmo. Então, se a gente está pensando na inovação, na parte de tecnologia da construção, mas as pessoas não estiverem olhando para o setor, como o Ale falou, com o potencial que tem. E é muito fácil de você avaliar isso. Você pega um empreendimento, aí naquele quadrilátero você vê que no mesmo quarteirão abre uma barraca de café. Sim. Então alguém começa a empreender. Depois uma de celular. Aí depois uma pessoa de churrasco e não sei o quê. O impacto que tem no bairro só por causa de um empreendimento, a construção civil tem uma... Fora os trabalhadores que saem dali para injetar na economia. Então acho que deveria ser olhado e pensado... Enquanto a gente está pensando na inovação da tecnologia, da engenharia, da construção, da parte técnica, da qualificação, não sei o quê, eu acho, não sei se é o governo ou não, mas teria que ter gente pensando como que a gente vai fazer para a construção civil mudar, para que tenha a oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, para que diminua a burocracia, ou ciclos, ou não sei o quê. O Alexandre falou que chegou aqui e viu que tem coisa que a gente erra que não é possível, que a gente está errando, porque senão a gente vai estar sempre... Enxugando gelo. Enxugando gelo. Vlad, assim, eu sempre fui acho que talvez genuinamente um otimista na engenharia. Né? Uhum. Embora eu trabalhe na área de orçamento, na origem dela, né? Minha origem foi toda em orçamento, a pessoa precisa ser otimista, porque de um lado você tem a incorporação lá pedindo um preço o menor possível para viabilizar o negócio. Do outro lado você tem a turma da obra levantando a mão que se você apertar muito aqui, ele não faz lá. Então a gente sempre passou a nossa vida inteira no meio de campo levando aperto dos dois lados. E você tinha que ser otimista para ver o dia seguinte, para você poder orçar agora e projetar o que vai acontecer lá na frente. Talvez agora, talvez com o meu amadurecimento, com o tempo, eu consegui descobrir ali talvez outros caminhos que eu volto a ter um otimismo com relação a esse tema, porque você está certíssimo. Tudo bate no nosso negócio. E não é só a engenharia, não é só o material, a mão de obra e nem somente a produtividade que a gente tem discutido aqui. É a economia mesmo, é a questão da política, da tarifação, dos impostos. A gente fica brincando que se tá ali a turma discutindo IOF, quando sai o resultado, bate o impacto na incorporação. Muda o imposto, você tem mais crédito, menos crédito, tudo nos atinge. É quase que aquele efeito borboleta do dia inteiro, tudo atingindo. E aí eu acho que tem um papel muito grande que eu consigo enxergar hoje, não conseguia enxergar antes, dos COM, das entidades, das associações, da Abrainc, do Secov. Eu tenho tido muito boas experiências nos últimos anos com relação a isso, onde eu consigo ver que essa unidade, que isso aqui traz outros efeitos em busca disso aqui, né? Então, porque isso é a leitura de todos mesmo, é a dor de todos. E se a gente não atuar nisso, também daqui a pouco não adianta se a gente mexer só num lado aqui, você faz lá, pô, bonitinho, Lauro. Você criou uma fachada pré-moldada, você criou um banheiro pronto, você criou tal, e no fundo, isso aqui não passou, porque o imposto tá assim, o imposto tá assado. Mas assim, existem outros caminhos e eu acho que essa atuação conjunta tem sido cada vez mais efetiva, de levantar a mão, de fazer ser ouvido, pra gente estar sempre acreditando que a gente vai ter uma consequência melhor lá na frente. Mas é árduo. É um leão por dia, 2 por dia. É isso aí. Até falando
do leão por dia, né? E tem um tema que não vai deixar de eu te provocar. São coisas que ocorrem, imputam para o nosso mercado, para o setor, e você sem ver as consequências, né? Um deles foi o ponto de carregamento de carro elétrico, né? Então, é um negócio interessante, porque não é algo assim com um diferencial de negócio, de produto. Virou uma obrigação. E daí você coloca por obrigação. Daí descobrem que essa obrigação gera um risco e quem tem que assumir o risco é a pessoa que foi obrigada a produzir. Complicado isso, né? É incrível, né? É incrível. A gente está rindo aqui porque... Para não chorar, né? Porque lá no Sinduscom eu fico à frente junto com um time muito competente aí com relação a esse tema dos carregamentos dos veículos elétricos junto ao Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. E é exatamente isso, Ale. Não é um tema que começou na construção civil, né? Não é um tema da indústria da construção civil. E daqui a pouco, nesse último ano que a gente está atuando nisso, a gente está vendo o impacto que está gerando dentro de nossas estruturas, né? E volta um pouco ao que o Vlad falou também. Esses dias eu estava apresentando um projeto lá dentro de casa, e aí perguntaram, e quando é o tipo? Quando é que você vai chegar no tipo, no planejamento? Eu falei, gente, que tipo? Tipo do quê? Tipo, meu projeto hoje tem NR, meu projeto hoje tem estúdio, meu projeto hoje tem 6 tipos de um jeito, 6 tipos de outro. A complexidade dos nossos empreendimentos, né? Você tem toda aquela parte ali de fachada ativa no embasamento, super complexo, com as instalações, cada um individualizado, um não mescla com o outro, as escadas são independentes, os elevadores são independentes. Então, assim, a gente tem uma vida hoje de desafio muito grande na construção civil. E a nossa engenharia vai moldando, vai dando um jeito, vai fazendo funcionar. O nosso carregamento de veículo é a mesma coisa. A gente descobriu num primeiro momento que a gente está passando aí por uma grande mudança dos nossos veículos, da nossa forma de combustível, né? A gente está saindo lá da combustão para o elétrico e agora a gente está discutindo amplamente como é que a gente vai trazer esses veículos para dentro da garagem. Então, essa é uma discussão de fato muito grande. A gente tem um ano trabalhando nisso e o que eu posso dizer, Ale, é que no fundo, a gente vai ter que ajustar isso na construção civil. É lógico que a gente vai estar fazendo uma instalação melhor, mais competente, mas sem dúvida nenhuma com mais custo. A gente está falando aí de chuveiros automáticos que a gente vai precisar implantar em nossas edificações residenciais. Hoje no nosso comercial aqui em São Paulo já existe. Sim. A gente está falando que está uma discussão muito ampla com relação à ventilação forçada. A gente está falando de detecção e combate. Não é que a gente na engenharia seja contra, não. Ao contrário, a gente dimensiona, a gente projeta para isso. A gente sabe fazer isso muito bem. O que a gente tem levantado a mão é que existem custos, existem negócios que isso que precisa ter um olhar para isso. E momentos, né? Também. E vai impactar no cliente, né? E a turma que atua ali no Minha Casa, Minha Vida, nos produtos de entrada que tem preços fixos. Eu não sei nem como é que faz essa conta, porque vai entrar o custo e como é que ele faz? Ele vai levantar a mão e vai reajustar o preço? Então, assim, isto é uma das nossas grandes complexidades. Como engenharia, eu fico muito feliz que, mais uma vez, a nossa engenharia nacional vai fazer isso com muita efetividade. Eu não tenho a menor dúvida que vai fazer funcionar. Mas uma outra coisa é o impacto disso no custo. Por isso que a gente tem atuado muito forte no Sinduscom para estar junto das grandes áreas, dos demais stakeholders aí desse projeto, para que seja o melhor possível para a sociedade, tanto na visão de segurança contra incêndio, como também na visão de custos mesmo dos projetos. Eu recebi uma mensagem hoje interessante, é bem da engenharia, né? Chegou um rapaz e falou assim, tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. O cara falou assim, então dá a ruim, né? Nós só temos areia para comer. E ele falou assim, e qual que é a boa? É que nós estamos no deserto, tem muita areia. Então, engenharia é isso, é impressionante a quantidade. Você acabou de passar por um desafio, né? E o que eu falo, são problemas gerados não pelo nosso setor e que o nosso setor é obrigado a resolver. Então, a gente passou pelo problema de abastecimento de material que gerou os problemas dos elevadores. Foi a pandemia, virou da indústria. Quem está pagando o preço? O setor da construção civil, que atrasou as obras. Você vai, entrega um empreendimento e não tem a ligação definitiva de energia. A culpa é sua? É sua, eu vendi o produto, mas eu não posso fazer nada, não está na minha mão, né? Você tem uma situação
que outro dia nós estávamos num evento e o pessoal da prefeitura falou, ó, daqui para frente, se nós fizermos o recapeamento da sua rua, você não pode mais rasgar num período X. Assim, mas você avisou? Porque eu vou ter que fazer a ligação do meu empreendimento ali da água. Não, isso não é problema nosso. Como não? Né? Então você vê, é um mercado e um setor muito resiliente e que cada vez você fica brigando. Essa união que você comentou das entidades é muito importante, né? Eu faço parte lá do seu grupo lá, que você é brilhante na condução, mas o mais difícil até na condução ali é ter até as entidades, porque cada um também tem a sua agenda, né? Tem o seu propósito. Você está ali com o Corpo de Bombeiros que está vislumbrando a segurança, ok? Tem outro que está vislumbrando o carregamento, porque é o produto deles que eles vendem, que é os veículos, né? Daí você fala assim, o Secov cuida dos empreendimentos existentes e está certo. A turma do Sinduscon está buscando os novos projetos, que a gente está falando da indústria da construção. É isso, é um desafio político mesmo. De um outro lado, você tem até a questão política nacional, que quer fomentar uma indústria de veículos nesse formato ou não. Então, assim, as coisas hoje, tudo impacta tudo. Tudo isso é bastante complexo hoje. Não é mais tão simples como foi no passado. É um aprendizado que a gente tem tido aí nesse último ano. Estamos aí esperando. Toda vez a gente pergunta, quando é que vai sair a legislação? Daqui a 1 mês, 2, 3, mas está todo mundo lá tentando se afinar para ter a melhor solução possível. Eu imagino a dificuldade, porque se não fosse desse jeito que vocês estão fazendo de maneira assertiva, mas mesmo assim, imagina ainda a dificuldade, porque você está pensando na solução de engenharia, que nem você falou, a gente topa, a gente aceita, agora vamos repassar o custo e tal. Só que a gente não controla, né? Se essa indústria vai... Com que velocidade ela vai chegar, se ela vai chegar, e aí a gente escuta pessoas desencorajando, não, isso não vai para frente, porque o carro a combustão é o que vai perdurar, isso é um tempo, então não sei o quê. E você faz o quê? Invisto, sendo que são coisas que é para daqui 10 anos, será que vai durar 10 anos? Ou daqui 10 anos vai ser muito maior do que nós estamos previsionando? Se você não fizer isso, de aproximar todas as entidades, todos os interessados, não tem como dar Nesse certo. tema mesmo que envolve baterias, o próprio Corpo de Bombeiros nos ensinou uma coisa nesse último ano. Eles fazem o que eles chamam lá de IT, né, que são as instruções técnicas, e elas ficam aí com vigência 10 anos, 20 anos, 30 anos, muitos anos. E eles já estão falando, o que sair aqui com relação a carregamento de veículos vai sair com uma nota lá embaixo dizendo que ela é passível de mudança no próximo ano. Por quê? Porque a gente está falando de uma tecnologia que está em franca expansão. A bateria que existe hoje não é a mesma que estava 1 ano atrás e muito menos a que foi há 4 anos atrás. Imagine que você tem que projetar um empreendimento que vai durar na sua vida útil ali quantas décadas para uma realidade que a gente existe hoje, mas que não vai ser a de amanhã. É lógico que a gente está pensando que cada vez essa evolução vai ser para melhor. Eu vou ter baterias cada vez mais competentes, que vão poder ter mais carga, vou ter menos problemas com relação a incêndio, mas ainda assim, imagine que você tem que fazer essa questão, como é que você vai tratar disso em uma legislação, em uma instrução técnica? Tem realmente desafios muito novos aí para poder serem... Mas você sabe que até o gostoso do setor, que é o que a gente fala, é um setor muito desafiador. Então, a pessoa que nasce, para ele, é dele mesmo. Não tem o que tirar. Então, quando falam, não tem o sex appeal. Esse é o nosso sex appeal, né? Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, né? Eu fazia aula de manhã de inglês todo dia, bem cedinho, antes de ir para o escritório. E um dia eu estava divagando, como diz meu filho, tá brisando, pai? Eu estava brisando, a professora chegou e falou assim, Alexandre, você está distraído? Você tem algum problema? Eu falei assim, eu sou engenheiro. O dia que eu não tiver problema, eu não tenho o que fazer. Então é um no dia a dia. E é gostoso conversar com uma pessoa que nem você, Laura, e de uma empresa que nem a sua, que traz isso no DNA, de buscar a solução, é o desafio, não é negativo, né? O desafio vem e não vê como algo negativo, é algo como positivo que você vai superar. Então, mais uma vez, obrigado por você ter dado esse espaço pra gente, bater esse papão aqui. Foi muito gostoso.
Muito legal. Tem tempo aí tem assunto para muito mais Nossa, tempo, né? Se deixasse aqui, a gente ficava a tarde inteira. Fala pro Fábio que ele vai vir aqui também, né? Deixa Só que ele. Com uísque tudo, né? Que eles falaram, o pessoal é bom do uísque. Tá entregando, hein? Tá entregando. Eu que agradeço muito mesmo, Alexandre, aqui, Vlad, da possibilidade de estar aqui com vocês, discutir engenharia. Eu fico brincando aqui que a gente é tão fanático pelo nosso tema que a gente discute aqui, discute no bar, discute na empresa, se deixar o tempo inteiro falando dos problemas e que são de todos mesmo. Eu ouço o papo aqui, vejo a turma, cada um que vai disponibilizar ali, eu vou ouvir o pessoal e falo, putz, mas essa também é a minha dor. E talvez por isso, olha, que funciona a questão das entidades. É porque naquele momento que está lá, a gente não está como concorrente porque meu prédio está do lado do vizinho, ou do da Cirela, ou do da Lavi no outro lado. A gente lá está como engenheiro, a gente quer uma melhor solução, a solução mais técnica, que tenha um melhor efeito para a sociedade, que tenha um menor custo, que tenha mais produtividade. Então isso foi o que eu falei aqui, que foi o meu grande aprendizado. Isso traz a possibilidade de você fazer melhor. Com todos esses desafios aqui, que são centenas. A gente podia fazer vários papos aqui, mas você tem essa possibilidade de fazer melhor. E como eu falei com vocês aqui, talvez a nossa experiência, a gente tem conseguido contar muito fora lá da Tegra, na área da construção, é justamente isso. A gente formou ali um time muito próximo, a gente a gente está praticamente há uma década junto lá, com todos esses desafios. Então, tanto eu, como o Fábio, como o Márcio, como o Pedro na área de supply, o nosso time que está sobre a nossa gestão, a gente tem trabalhado com muita confiança e muito, muito junto. Então, isso nos traz uma liberdade de ser verdadeiro, de ser transparente, de tratar das dificuldades, de ter uma segurança e confiar no outro. Acho que tudo isso ajuda na inovação. Sim. Tudo isso ajuda de, putz, ele errou, mas eu estou junto nisso aqui, eu preciso atuar. Isso ajuda na hora de, poxa, deixa eu dar uma liberdade para ter um projeto ali um pouco mais competente, de arriscar com um subempreiteiro novo, de fazer uma verticalização. Tudo isso aí é uma experimentação, com muitos erros, mas com muito mais acertos, né? Então, a gente vai vivenciando isso aí. Então, isso aí é o fruto justamente dessa experiência que a gente tem muito bem crescido junto lá e experimentado. Então, eu queria dividir isso com vocês. E muito obrigado mesmo pela possibilidade de estar aqui. E também agradecendo a Tegra, né? De disponibilizar você e essa possibilidade de se abrir o coração mesmo e falar, né? Conosco, compartilhar com todo mundo. Obrigadão. E aí, eu queria até aproveitar, Lê, para a gente falar para quem está assistindo a gente. Se às vezes é a primeira vez que está ouvindo, né? Eu imagino que terão bastante pessoas que estarão vendo pela primeira vez, vindo aí da presença do Lauro, com certeza, que se inscrevam e acompanhem a gente por causa disso. A gente está agradecendo a Tegra por ter dividido isso, que não é com a gente, né? É com todo mundo. A gente não sabe a quem vai chegar esse conteúdo. A gente espera que chegue tanto para os empresários, sejam concorrentes ou não, parceiras da Tegra, quanto para as pessoas que estão começando agora no mercado e estão querendo entender um pouco mais a engenharia, o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que tem por aí, e quem ainda está na dúvida, porque a gente acha que perdeu o sex appeal, o Alexandre acha, e eu também acho que a gente tem o sex appeal, que é esse desafio, e a gente tem tudo isso. Então, que assistam a gente aí, se inscrevam, interajam. A gente está querendo isso aí para cada vez mais levar esse conteúdo de dividir os erros, os acertos e melhorar o mercado, né, Lê? Obrigado. Valeu.